O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. Aqui no Espírito Santo, só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 8.700 casos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no estúdio o advogado trabalhista Marcílio Tavares de Albuquerque Filho. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem. Primeira perguntinha, né? O que caracteriza um acidente de trabalho? Você tem a caracterização do acidente de trabalho como um acidente ocorrido que pode acontecer tanto no ambiente do trabalho, dentro da empresa, como também no caminho de ida ou de retorno desse trabalhador de casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Isso é interessante, né? E assim, quais são os mais comuns? Você tem situações, por exemplo, nesse do retorno, da ida e do retorno, por exemplo, um trabalhador que esteja numa moto a caminho do seu trabalho e sofra um determinado acidente, isso pode ser considerado como acidente de trabalho. A mesma coisa no retorno do seu trabalho para a sua casa, bem como no decorrer do seu horário de trabalho. De repente, um empregado que trabalhe fazendo serviços externos, se acontecer algum acidente com ele num trajeto determinado de uma atividade, enquanto esteja trabalhando, isso é considerado também como acidente de trabalho. Além de outras situações que podem ocorrer também que não sejam propriamente ditas como acidentes físicos, visíveis, como é o caso, por exemplo, da doença de trabalho advinda de um esgotamento mental, uma síndrome de burnout, ataque de pânico, de ansiedade e entre outras situações similares a essa. Isso é interessante também. Então, assim, doenças podem caracterizar, doutor Marcílio, como acidente de trabalho, como acidentes de trabalho? Sim, claro. Hoje, inclusive, nós temos digamos, quase que uma pandemia com relação a esse aspecto específico da doença mental, por conta da questão de pressão, metas excessivas. Nós temos a doença hoje mental psiquiátrica como uma doença silenciosa, que a pessoa às vezes só vai perceber que está realmente com essa doença depois de muito tempo, quando já está num esgotamento quase que total. Nesse caso, a pessoa tem que procurar obrigatoriamente um médico, um psiquiatra, um psicólogo e, sendo necessário o seu afastamento do trabalho, buscar a autarquia ou INSS para um afastamento, se for o caso. E quais são os passos jurídicos que o trabalhador deve dar, nesse caso, para resolver, para se tratar, enfim? Estando caracterizado o acidente de trabalho, se houver realmente caracterização de que a empresa causou ou concorreu para que esse acidente ocorresse, a empresa ela obrigatoriamente deverá ser responsabilizada na justiça para recompor o empregado por danos que ele possa ter, danos morais, danos materiais, e com isso restabelecer o momento anterior em que o empregado gozava de sua plena saúde. Então, assim, a partir de 15 dias é considerado afastamento do trabalho, né? Exatamente. Até o 14º dia você tem o salário do empregador mesmo afastado, pago pelo empregador. E a partir do 15º dia, sendo necessário um afastamento nesse sentido, a responsabilidade passa para o INSS. Então tem que ficar ligadinho nessas questões aí, né? Sim. Porque há legislação nos dois casos, Exatamente. do trabalhador e do empregador também. Exatamente. No caso do empregado, o empregado, ele tendo dificuldades ou dúvidas, ele deve buscar auxílio inicialmente com um médico e posteriormente com um escritório de advocacia ou algum advogado de sua confiança. Perfeito, doutor Marcílio. Muito obrigado, viu? Obrigado. Pelos esclarecimentos aqui no TN. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Tá ótimo.